Do título de cidadão jandirense ao excelentíssimo senhor Alexandre Padilha, ministro da Saúde da República Federativa do Brasil. Dando início à sessão solene, temos a honra de convidar o excelentíssimo senhor Altamir Cipriano da Silva, presidente. Excelentíssimo senhor Marcos Martins, deputado estadual pelo Partido dos Trabalhadores. O excelentíssimo senhor Jorge Lapas, prefeito do município de Osasco. O excelentíssimo senhor Paulo Bururu Henrique Barjurdi, prefeito do município de Jandira, no ano de 2000 a 2008. O excelentíssimo senhor Emídio de Souza, presidente do Diretório Estadual do Partido dos Trabalhadores do Estado de São Paulo e ex-prefeito de Osasco. O excelentíssimo senhor Reginaldo Camilo dos Santos e sua mãe Nair Camilo, conhecido popularmente como vereador Zezinho do PT. O excelentíssimo senhor, nosso grande homenageado da noite, Alexandre Padilha, ex-ministro da Saúde, e sua esposa, Tacília Alves. O excelentíssimo senhor Geraldo Teotono da Silva, prefeito do município de Jandira. O excelentíssimo senhor Geraldo Cruz, deputado estadual do Partido dos Trabalhadores, ex-prefeito de Embu das Artes. O excelentíssimo senhor Sérgio Ribeiro, prefeito do município de Carapicuíba. O excelentíssimo senhor João Valentim da Silva, vereador do município de Jandira. O excelentíssimo senhor Júlio Eduardo de Lima e Eliana Aparecida Golias de Lima, sua esposa. O excelentíssimo senhor Ney Custódio da Silva. O excelentíssimo senhor Odair Souza Viana e sua esposa Maria das Graças Viana. O excelentíssimo senhor Marcelo Marques de Souza, conhecido popularmente como vereador Marcelinho. A excelentíssima senhora Ieda Costa de Oliveira, vice-presidente da Câmara Municipal de Jandira. Para ocupar os lugares de honra, o excelentíssimo senhor Carlos Zaratini, deputado federal do Partido dos Trabalhadores. O ilustríssimo senhor Roberto Trappes, secretário de Comunicação de Osasco. O ilustríssimo senhor Valdir Ribeiro Filho, secretário de Relações Institucionais de Osasco. Temos a honra de convidar e aplaudir o nosso ilustre homenageado da noite, o excelentíssimo senhor Alexandre Padilha, ministro da Saúde, e sua esposa, Tacília. Tássia. O ilustríssimo senhor Dr. Paulo Roberto de Oliveira, presidente do Partido dos Trabalhadores do município de Jandira. Doutora Vanessa Araújo Bueno de Godoy, secretária adjunta de obras do município de Barueri, representando o excelentíssimo senhor Gilberto Macedo Gil Arantes, prefeito do município de Barueri.
Doutor Júnior Munhoz, vereador do município de Barueri. Excelentíssimo senhor Abraão Júnior, presidente da Câmara do município de Carapicuíba. Pastor Samuel Ramos, representando o deputado federal Francisco Chagas. A ilustríssima senhora Keila Souza, assessora parlamentar do deputado Oswaldo Virgílio. O ilustríssimo senhor Vregi Sanazar, diretor do jornal Diário da Região. A excelentíssima senhora Lourdete Vendrani Kanner, vice-prefeita do município de Jandira. Maria das Dores, presidente do Partido dos Trabalhadores de São Lourenço da Serra. Ilustríssima Meira Quadros, presidente do Partido dos Trabalhadores de Embu, Guaçu. Padre João Carlos Paquim. O excelentíssimo senhor Valmir Pracedelis, vice-prefeito de Osasco. O excelentíssimo senhor Miro Taques, ex-vice-prefeito. Ilustríssimo senhor Irineu Casimiro, coordenador da Macro de Osasco do Partido dos Trabalhadores. Doutora Ana Cláudia Barbosa de Oliveira, secretária municipal de saúde do município de Jandira. Pastor Clóvis. Passo a palavra ao excelentíssimo senhor presidente desta casa. Boa noite a todos e a todas presentes, em especial ao nosso ministro Padilha, que será o nosso, hoje, anfitrião dessa noite, que será outorgado como o mais novo, recente cidadão da nossa cidade. Espero que o senhor tenha muita sorte na sua jornada. É um dos pré-candidatos ao governo do estado de São Paulo, e nós somos sabedor, né, que o que está passando o estado de São Paulo, e nós estamos sabendo que está passando a questão da saúde, da educação, do transporte. Então, ministro, seja sempre bem-vindo à nossa cidade, né, através do título que me foi concedido pela essa Câmara da cidade de Jandira, nosso amigo Reginaldo Camilo dos Santos, que deu aí esse título, juntamente com todos os vereadores dessa casa. Nosso prefeito Geraldo Teotano da Silva, da nossa cidade, mais uma vez, né, pela segunda vez, está aqui presente conosco. Os ex-prefeitos, em nome do Paulinho Buru, quero saudar todos os ex-prefeitos. Em nome do Miro Taques, saudar todos os ex-vice-prefeitos. Em nome do Marco Martins, o Emílio, saudar todos os deputados aqui presentes, nosso prefeito da cidade de Osasco, Lapas, obrigado, para a Cidélia, que se faz presente aqui, os ex-vereadores que se faz presente, o nosso amigo Roberto Trapp, em especial. Nós somos vereador há 20 anos atrás, praticamente, e nós somos um dos movimentos tentando aí tirar esse pedágio. Aí nós não conseguimos, né, Roberto Trapp? A gente fez um movimento na Castelo, passe livre já, pedágio livre já, mas não conseguimos. Foi um trabalho, né, e lembro no seu nome, Roberto Trapp, eu queria fazer uma menção a todos os vereadores, né, que também participaram daquele momento. Acho que o próprio Julinho, que estava aqui presente, né, o Ney do táxi, nós fizemos um movimento, nós conseguimos fazer isso. Mas eu só queria registrar isso, porque naquela ocasião, nós fomos recebidos lá pelo Emílio na Assembleia, né, que nos acolheu muito bem.
E da região oeste não teve um prefeito, eu tenho que lembrar isso, não teve um prefeito, foi só vereador. Tomamos borrachada, multa, né? Mas nós fizemos o nosso papel, né? Fizemos o nosso papel. Então, queria de verdade agradecer a todos os senhores e as senhoras que estão presentes. Eu gostaria, nesse momento, fazer a abertura oficial com a graça de Deus. Às 20 horas e 20 minutos, declara aberta a sessão solene para a entrega de título de cidadão jandirense ao doutor Alexandre Padrilha. E seja mais uma vez bem-vindo à nossa cidade. Gostaria de agradecer, em nome do secretário de governo, Celso Tadeu, gostaria de agradecer a todos os secretários presentes. Gostaria de chamar aqui conosco para fazer presença na tribuna de honra a doutora Lúcia Simões de Almeida Moraes. Ela é presidente da OAB da cidade de Jandira. Gostaria de agradecer a presença dos médicos cubanos do programa Mais Médico. De agradecer de coração. Gostaria que desse uma salva de palmas a todos eles que estão aqui presentes conosco. Gostaria de ainda em tempo, em nome do Vrejo Sanazar, nosso amigo da cidade de Osasco, do Diário, agradecer toda a imprensa aqui presente, gostaria de agradecer a Polícia Militar, a Guarda Municipal, em nome do Gerson Cerqueira, agradecer todos os ex-vereadores da cidade de Jandira. Gostaria de solicitar nesse momento da vereadora Ieda Costa Oliveira que faça a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada. Gostaria, só um minutinho, irmão, gostaria de agradecer a presença do ex-presidente dessa casa e gostaria que ele fizesse parte aqui da tribuna de honra, o ex-vereador, ex-presidente dessa casa, Wesley Marques de Oliveira Teixeira. Ah, ele não veio? Eu gostaria de fizesse aqui, então, ele não está presente, gostaria de convidar também o Vrejo Sanazar, diretor do Diário de Osasco, para fazer parte da nossa tribuna de honra. Tenho, vai ficar aí? O senhor Manuel, representando a CIJ, a Associação Industrial de Jandira. Vai ficar à vontade? Então, obrigado a todos. Boa noite a todos e a todas. Para mim é um prazer estar nesta noite aqui, que Deus tem preparado para cada um de nós. Parabenizando o ministro por esse título de cidadão. Aqui eu vou ler a palavra de Deus, que se encontra no Salmo 127, pois esse versículo é maravilhoso, que está escrito no hino de Jandira, que diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha os que edifica. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Que Deus abençoe. Amém. Neste momento, eu gostaria de convidar o ex-prefeito da cidade de Jandira, Paulo Bururu Henrique Bajur, para fazer uso da tribuna. Queria saudar com uma boa noite aqui a todas as mulheres presentes, que não são poucas, e pedir para o Almará dar uma salva de palmas para esse monte de mulher bonita aí, ó. Queria nesse momento aqui agradecer, em particular, a presença de todos os companheiros e companheiras que têm mandato de deputado estadual, federal, vereador, prefeito, que estão presentes numa saudação meio que geral. E queria, em particular, saudar e agradecer o presidente Mi dessa Casa de Leis, que essa semana é uma semana interessante para a cidade de Jandira. Essa semana a cidade de Jandira deu 2 títulos de cidadão jandirense. Um foi anteontem, para uma pessoa que todos conhecem aqui, que é o Paulo Scaff, que ajudou e está ajudando a trazer o SESI para a cidade, e que com certeza nós sabemos, viu, que será uma pessoa importante para um projeto futuro aí, onde o nosso companheiro Padilha estará encabeçando esse projeto. Eu queria aqui também parabenizar o vereador Zezinho e dizer que, Zezinho, que legal e que bacana que você cedeu o título de cidadão jandirense ao Alexandre. E eu vou dizer por quê. Eu quero aqui, nesse espaço que foi me cedido, e obrigado ao presidente, dizer que muitas pessoas que recebem títulos de cidadãos nas cidades recebem críticas porque dizem que as pessoas não fizeram nada pela cidade e recebem título para fazer média na Câmara para vereador ou para interesses de prefeitos.
eu quero aqui ser o cidadão que vai justificar o título de cidadão para o Alexandre. Eu fui prefeito 8 anos dessa cidade. No ano 2001, quando o companheiro Lula veio à nossa cidade inaugurar a Casa do Trabalhador, na pessoa do companheiro Lula, no meu gabinete, ele fez uma fala interessante. Ele fez uma fala que ele tinha o sonho e ia realizar o sonho de ser presidente da República. E que interessante. Em 2002, ele se tornou o primeiro metalúrgico, cidadão, um sistema democrático republicano, a virar presidente da República, a ser eleito pelo povo. Logo em seguida, ele monta uma baita equipe de pessoas para trabalhar com ele, porque prefeito, governador e presidente tem que ter equipe, porque se não tiver equipe, dança. E me recordo que, em meados do ano de 2001 para 2002, o presidente da República era Fernando Henrique Cardoso. E quando fui a Brasília pedir ajuda para a nossa cidade de Jandira, que era a 5ª cidade maior índice de criminalidade do estado de São Paulo, 49 milhões de dívida deixada pelo então ex-prefeito, que tem em bom lugar ele, Brás Pascoalim, da gestão dele passada. A cidade tinha altos índices de mortalidade infantil e desnutrição. A cidade estava um caos. Mas nós, do Partido dos Trabalhadores, pela lição que aprendemos na nossa militância política, nós não abaixamos a cabeça e fomos lá pedir o que era direito de Jandira. Lá, presidente Mi, fui muito mal recebido, quase nem recebido fui. E nada do que pedimos foi atendido. Mas pela graça de Deus, em 2002, o presidente Lula virou presidente e montou sua equipe de trabalho. Sabendo que os municípios médios e pequenos do Brasil, os 5.000 e poucos municípios que temos nesse país, não tinham capacidade gerencial, nem técnica e financeira de preparar projetos. Criou um espaço, onde foi a Secretaria de Assuntos Institucionais Federativos, a qual o senhor Vicente Trevas assumiu inicialmente o trabalho em 2003, se não me engano, 2004. E o Trevas atendia todos os prefeitos do Brasil inteiro, de todas as siglas partidárias, com o maior republicanismo do mundo que vocês possam imaginar. Não como foi feito com nós anteriormente. E com todo respeito às pessoas que possam ser do PSDB aqui, não estou falando mal da sigla como um todo, porque todo lugar tem pessoas boas e ruins. Mas quero dizer que o sufoco que nós passamos naquele momento havia acabado quando o presidente Lula se elegeu presidente. E logo em seguida, conheço um cidadão no gabinete do deputado, então, João Paulo Cunha, a quem eu quero dizer a vocês aqui, possam ter a dúvida que tiverem quanto João Paulo Cunha, mas eu quero pedir uma salva de palmas para o cara que ajudou muito essa cidade também. Muito. E queria dizer que conheço, então, Alexandre Padilha, no gabinete do deputado João Paulo Cunha. E aí, ali começamos um ambiente de relação amigável, a se inteirar das coisas que podíamos discutir. De repente, Alexandre Padilha vira assessor do Vicente Trevas. De repente, pelo destino de Deus, Alexandre Padilha vira o secretário de Assuntos Federativos em Brasília. Que ele começou a atender todos os prefeitos de todos os segmentos, democrata, PSDB, PPS, todos. E eu sou testemunha. Abriu os cofres do governo federal para todos os prefeitos. E para Jandira, eu quero testemunhar o valor que esse rapaz tem. A gente pediu recursos para inúmeros projetos nessa cidade. E todos, inclusive emendas parlamentares, o Alexandre ajudava a Jandira a conseguir viabilizar, a conseguir fazer que virasse projeto e realizar. Foram 679 obras em 8 anos de governo. Mais de 500 mil reais de recurso do governo federal que levantou o orçamento de Jandira e ajudou Jandira a sair do buraco. Milhões. Se isso não justifica, há 6 anos atrás, de 2001 a 2008, que esse homem mereça receber o título de cidadão jandirense, se hoje tem em Jandira restaurante popular, se tem praça de eventos com a concha acústica, se tem canalização de vários córregos, se tem asfalto na cidade inteira, se tem projetos como era o de desnutrição infantil juvenil zero, o cursinho popular, a Universidade Aberta do Brasil,
É a esse homem que nós temos que bater palma de verdade, que abriu as portas para Jandira. E por que eu justifico isso? Eu justifico porque depois de mim irão falar aqui inúmeras pessoas. Mas, Alexandre, eu não posso deixar de falar isso, com todo respeito à vossa esposa que está aqui. Eu não posso deixar de falar isso. O Alexandre, tirem o protocolo. Ele não é uma pessoa que vocês possam imaginar que vai ter um perfil de governador que empina o nariz e que trata as pessoas olhando por cima. O Alexandre é militante do PT, ele é do Partido dos Trabalhadores, é companheiro. E para qualquer sigla partidária que está aqui, quando eu falo que o SCAF mereceu, mereceu. E eu sei que o PT e o PMDB têm um grande acordo. E sei que nesse acordo quem correr mais vai conseguir chegar lá. E eu tenho certeza, que não foi errado a entrega desses 2 títulos nessa semana. Porque com certeza o Paulo SCAF, que é um grande quadro também, ajudará o nosso companheiro Alexandre Padilha no governo do Estado, como nós estamos fazendo na federação. Por fim, para encerrar, quero saudar aqui o Paulinho Baruffi, quero saudar aqui algumas pessoas que eu não pude dizer os nomes, mas no coração saudar todos, mas dizer do fundo do coração, Padilha, você tem um coordenador que vai dar conta do recado na sua caminhada. Companheiro Emílio, experiente, forte, energia, vai dar conta do recado. Você tem um time que está do teu lado que não é brincadeira. O Lapas, o Marcos, Geraldinho, grande Geraldinho, companheiro Zaratini, todos os companheiros que nós temos aqui, que são Serjão, que nem, né, Serjão, me desculpa, perdão, Serjão, que está ali. Mas, por fim, eu encerro minhas palavras dizendo o seguinte: título de cidadão, você dá quando a pessoa merece ser cidadão. Eu recebi o meu em 1996, quando fui vereador, meu último mês de mandato, a Câmara me agraciou, e se eu não me recordo foi o Julinho que me agraciou com esse título. Então, obrigado, Julinho. Alexandre, sinta-se cidadão jandirense, com muita tranquilidade, muita paz. E para encerrar, se alguém aqui tiver que fazer alguma pergunta a respeito do meu cabelo, quero dizer o seguinte: chega de gozação, chega de gozação, tá bom? Um abraço, obrigado, Deus abençoe. Eu vou convidar o Betinho. Eu gostaria de convidar o vereador Roberto Rodrigues para fazer parte aqui da tribuna de honra conosco. Vereador Roberto Rodrigues. Não, tu chama ele. O visitante, eu ia chamar o visitante para falar em nome de todos os vereadores. Depois você fala, é o Abraão. Tá. Eu gostaria de, nesse momento, aqui presente conosco, o vereador da cidade de Bariri, o Júnior Munhoz. Queria te agradecer, Júnior Munhoz. Leva um abraço para todos os vereadores lá. Então, aqui presente com nós, o presidente da Câmara de Carapicuíba, Abraão Júnior, que vai falar em nome de todos os vereadores visitantes aqui. Vai lá, presidente. Boa noite a todos e a todas. Queria cumprimentar todas as autoridades aqui, os prefeitos, pelo meu prefeito Sérgio Ribeiro, que é o atual Serjão e futuro Serginho, né? Graças a Deus, todos os prefeitos, os deputados Aratini, os outros deputados, os companheiros, Zezinho, Marcos Martins, o prefeito G da nossa cidade, agradecer ao pela oportunidade de estar falando aqui em nome de todos os vereadores. E dizer que essa data é tão importante para Jandira, depois das palavras do Paulinho aqui, que nós ouvimos, o que significa dar um título de cidadão, que muitas vezes é banalizado na Câmara mesmo. Muitas vezes a coisa perde um pouco do controle e a gente acaba perdendo o valor e a essência do que é um título de cidadão. Esse título ele é entregue às pessoas que têm alguma história, algum vínculo pela cidade, que tem uma trajetória de conquista e de luta para aquela cidade. E a gente ouvindo falar do ministro, nosso amigo, e o nosso próximo governador, se Deus quiser, Alexandre Padilha, ele é tão jovem, mas muito jovem, não sei se tem nem 40 anos, e 42 anos, corpinho de 30. Mas o Padilha é dessas pessoas que tem uma história tão grande na política. Qualquer cidade, qualquer lugar que você vai, tem uma história, uma relação
já enviou recursos do governo federal, já trabalhou com o prefeito, as pessoas conhecem pelo nome, ele conhece as pessoas pelo nome, porque tem uma trajetória política de fazer política para quem precisa, que é para a população. Então, nada mais justo do que a cidade de Jandira, em Carapicuíba também, nós votamos na Câmara em unanimidade. Eu espero que já faça um convite aqui na frente de todos, para que você também receba de nós lá. Foi nosso companheiro Alexandre Pimentel fez esse título, todos os vereadores ali votaram em unanimidade. Porque o importante, quando nós damos um título de cidadão para uma pessoa que faz alguma coisa pela nossa cidade. Porque nós somos representantes do povo. O vereador, ele pega... a primeira pessoa que alguém procura na cidade é o vereador. Ele está lá na base, está no bairro, está na comunidade, e ele pega essa informação e leva para o prefeito e leva para quem precisa levar essas informações. E nós tendo alguém que já tem um olhar de cuidador, já tem um olhar de gerenciador, de administrador, fica muito mais fácil. Porque não adianta somente ter o olhar político, tem que ter a gestão, tem que ter a vontade de fazer. Então, parabéns à cidade de Jandira, parabéns à bancada do PT, o Zezinho e o Julinho, por esse título de cidadão, parabéns à cidade de Jandira, que vai receber hoje mais um ilustre cidadão que trabalhou e fez as lutas necessárias para a cidade de Jandira. Parabéns a todos, boa noite a todos, muito obrigado. Nesse momento, eu gostaria de convidar o vereador da cidade de Carapicuíba, nosso amigo Marciano, para fazer parte de honra aqui da nossa tribuna, da nossa galeria, por favor. Gostaria de, nesse momento, convidar o excelentíssimo senhor prefeito Geraldo Teotônio da Silva para fazer o uso da tribuna. Boa noite. Boa noite. É isso, né, Miro? Eu aprendi um pouco com o Miro esse boa noite. Então, para mostrar, Miro, que eu aprendi bem com você, boa noite! Queria, inicialmente, agradecer a Deus por essa oportunidade, me dirigir à mesa aqui, cumprimentar o presidente da Câmara, Mi, e dizer ao vereador Zezinho a importância desse momento que a nossa cidade vive. Este título, Zezinho, que você oferta ao ex-ministro, e sempre ministro, né, Padilha, com certeza teve aí a disposição de toda a Câmara Municipal. Então quero aqui agradecer todos os vereadores que de forma unânime aprovaram esse título de cidadão jandirense, que é sim um título que marca não só a questão de ser um título, mas marca a pessoa que recebe. E eu vou falar um pouco mais sobre o título. Mas antes também eu quero aqui agradecer a presença dos nossos deputados, Geraldinho, Zaratina, que está aqui presente, o Marcos Martins, eu vi outros deputados aqui presentes também. Quero me dirigir ao Emídio, que foi prefeito de Osasco e hoje é presidente do PT estadual, fazendo a coordenação, inclusive, dos trabalhos do PT. Quero me dirigir aqui a todos os ex-prefeitos, ao Paulinho Bururu, que acabou de falar aqui como ex-prefeito. Me dirigir aqui também ao Sérgio Ribeiro, prefeito de Carapicuíba aqui presente, ao Lapas, nosso prefeito de Osasco, e cada um de vocês aqui das diversas regiões da nossa cidade, o nosso vice-prefeito, o Valmir Pracideri, o que eu conheço há muito tempo, né, Valmir, das nossas militâncias e nas nossas lutas, tantas lutas juntos, né, eu acho que é fundamental a sua presença aqui, e parabéns pelo seu trabalho como vice-prefeito lá em Osasco. Quero aproveitar e cumprimentar a minha vice-prefeita Lourdete, a Dete, que é uma mulher de garra, e eu tenho dito para as pessoas que eu tenho, Padilha, duas pessoas ao meu lado importantes. A minha vice, que é uma grande guerreira, uma grande mulher, a minha esposa Cáritas, que não pôde estar aqui presente, mas que me ajudam a ter a percepção e a necessidade, muitas vezes, que nós homens não temos, né, mas que as mulheres ajudam a gente a enxergar muito mais além. Então, quero aqui, em nome da sua esposa Tássia, cumprimentar todas as mulheres aqui presentes. E fica aí o meu abraço também, Tássia, da minha esposa Cáritas, que não pôde estar presente, mas com certeza ela está aqui presente, torcendo por todos nós. Eu queria dizer para vocês, e me dirigir ao Alexandre Padilha, de que
fazer política ou ser servidor, propriamente falando, é um desafio. E eu não tenho dúvida que o Padilha é um grande servidor, né? Porque ser ministro é servir também e ser um servidor. Aliás, Padilha, só para você ter uma ideia, eu acho que a partir do momento que a gente entende de que ser servidor é para ajudar o próximo, para fazer um projeto consistente, não só uma cidade cresce, um estado cresce, como um país cresce. E se a gente for observar aqui, eu vejo aqui vários servidores do governo nosso, da prefeitura de Jandira. Levanta a mão só para a gente ter uma ideia dos nossos servidores. Os nossos servidores de Jandira, uma salva de palmas, assim como servidores, assim como esses servidores, ou os médicos cubanos que estão lá no fundo, lá, os médicos cubanos que estão lá no fundo, lá, que também, Padilha, são servidores, eles têm o desejo, a Niurka, têm o desejo de fazer aquilo que é melhor para o cidadão. Então, portanto, eu queria aqui me dirigir a você e dizer que, como prefeito da cidade, para mim é um orgulho vir aqui e dizer que a gente está entregando, não é isso, Julinho? Nosso líder de governo e os demais vereadores, que a gente está entregando um título de cidadão para aquele que tem um olhar diferente. Tem um olhar diferente não só para a cidade de Jandira, mas um olhar diferente para o estado de São Paulo e para o Brasil. Só uma referência que eu acho que é importante. O ex-prefeito falou aqui de várias conquistas, e a gente está avançando em outras conquistas a cada dia, e esse é o papel de um governo municipal. Nós temos o privilégio de ter aqui em Jandira, e quantas cidades, Geraldinho? Não gostaria de ter, por exemplo, uma UPA instalada na cidade de Jandira, e nós estamos construindo uma UPA na cidade de Jandira. Que o investimento, estamos construindo a UPA, e que está parada há mais de um ano. E sabe por que está parada há mais de um ano? Porque o nosso governo teve coragem de não aventurar numa construção que o projeto poderia cair abaixo, literalmente. Tivemos que suspender a obra para não correr o risco e exigir da empreiteira, quando a gente entrou no governo, que fizesse uma UPA decente, com estrutura adequada. Sabe por quê? Porque o projeto da UPA é importante para Jandira, é importante para várias cidades do estado de São Paulo e para o Brasil. É por isso que a gente está fazendo essa batalha para que as coisas façam de forma correta. São um investimento de 2 milhões de reais, uma contrapartida do município de mais de 1,5 milhão. Com uma diferença, e a gente precisa buscar isso, Padilha, a nível nacional. O estado de São Paulo ainda não custeia as UPAs. Outros estados, como o Rio de Janeiro, ajudam a custear parte do custeio da UPA. Em São Paulo ainda a gente, infelizmente, tem que depender do governo federal, 50% do custeio e 50% do município. E a gente precisa avançar, porque a questão da saúde é uma questão muito séria. Não é por acaso que o governo federal, na sua dificuldade, mas na sua decisão acertada, busca médico de outros países para poder trabalhar no país. Não é que quer fazer uma divisão de quem é melhor ou quem é pior. Não é isso, é pela necessidade. Imagina uma cidade de Jandira, quantas limitações tem em relação à saúde, mas eu tenho certeza que a gente consegue superar as dificuldades, vencer as barreiras e fazer um projeto importante, não só para uma cidade, mas para um estado, como está se pretendendo fazer e também como se está fazendo agora para o nosso país. Queria dizer para você, Padilha, que nós que estamos aqui, e eu queria até fazer uma referência, dizer que a nossa história é uma história só, de trabalho, de determinação. Eu fico orgulhoso quando eu tenho a Maura, que é do Partido dos Trabalhadores, na Secretaria de Habitação. Eu fico orgulhoso quando eu tenho o Eduardo, que é do Partido dos Trabalhadores e é secretário de Educação de Jandira. Eu fico orgulhoso quando eu tenho o líder do governo, Julinho, na Câmara Municipal de Jandira, que está firme junto com a gente, defendendo a cidade. Parabéns, Julinho, pela sua disposição. Então, portanto, o que eu quero dizer com isso? Nós precisamos deixar as bandeiras de lado e pensar na cidade, pensar no homem, pensar no cidadão. E aqueles que querem somar com Jandira, pode vir, porque o prefeito G está de braços abertos para aqueles que querem somar. E eu queria só finalizar, dizer para você, Padilha, que a minha militância de 30 anos no Partido dos Trabalhadores não me envergonha, tenho orgulho disso. O caminho e o destino fez com que eu fosse para o Partido Verde. Mas isso não significa que a nossa essência é de determinação, de disposição, de fazer aquilo que é melhor pela nossa cidade. E eu queria só finalizar e agradecer, porque
Você está recebendo um título de cidadão jandirense. Mas eu quero agradecer você, porque teve sua alma, sua mão em muitos projetos aqui. Por exemplo, no CEL, né? No Centro Odontológico de Especialidades, que fica na Vila Eunice. É uma conquista significativa para a cidade de Jandira. Talvez as pessoas falem, mas o CEL é pouca coisa. Não é. Vão conhecer o que é o CEL da Vila Eunice. A estrutura que tem, e é recurso do governo federal, importantíssimo para tratar do cidadão que muitas vezes não tem o dinheiro para ir numa clínica particular. Aliás, quem visita o CEL de Jandira se sente numa clínica particular. Precisa ver o orgulho das pessoas. E é um projeto do governo federal, da Secretaria do Município, da Secretaria do Município de Jandira, junto com o governo federal. E que está dando resultado. Parece uma coisa simples, mas quantas pessoas não têm, às vezes até a vergonha, Padilha, de procurar um emprego porque não tem a condição, talvez, de saúde bucal adequada? Quantas vezes as pessoas não ficam tímidas, né, por conta disso? E em Jandira nós temos um serviço exemplar, que está dando resultado. Está dando resultado porque tem parcerias importantes. E eu sempre digo para as pessoas, eu vou buscar recurso onde tiver para a nossa cidade. Seja no governo federal, seja no governo do estado. Mas eu tenho certeza que projetos futuros terão o Padilha. E desafios terão. Você já fez sua parte e fez muito bem. Porque eu sei que você enfrentou o preconceito de muitas pessoas que não acreditavam no projeto Mais Médico. Mas o projeto está dando certo. E está dando certo e graças a Deus nós temos 10 médicos aqui em Jandira que está ajudando a nossa cidade. Já pleiteamos mais 8 médicos. Então, portanto, a gente está se fortalecendo num projeto que muita gente dizia aí fora que não ia dar certo. Eu quero agradecer, em nome da população de Jandira, essa possibilidade rica de fazer com que a gente tenha uma qualidade de saúde melhor para a nossa cidade. Tem muita coisa para se conquistar ainda em Jandira, mas eu tenho certeza, com a união das pessoas, com a vontade das pessoas, a gente consegue superar as nossas limitações e avançar muito mais. Mas eu queria aqui dizer para você que hoje você será um cidadão jandirense. Que você leve, né, com muito orgulho esse título, e eu tenho certeza que você vai levar esse título com muito orgulho. É um título que muitas pessoas gostariam de ter, mas poucos podem ter esse título. São aquelas pessoas que pisam nessa terra chamada Jandira. E você hoje pisou nessa terra chamada Jandira. Não mais só como Alexandre Padilha, mas como Alexandre Padilha, cidadão de Jandira. E eu tenho certeza que isso vai fazer com que na sua memória não esqueça jamais desse momento histórico da nossa cidade. E por fim, quero finalizar e pedir licença. Eu gostaria até que a nossa secretária de saúde me entregasse um documento. Vou aproveitar a oportunidade, porque eu sei que você é um homem de projetos. E eu gostaria, Padilha, de entregar para você, e eu sei que você é um homem de projeto, e eu sei que você está numa batalha, e que eu tenho certeza que, com certeza, a disposição já mostrou. E eu que vivenciei, e eu vou falar com tranquilidade, eu que vivenciei muitas militâncias, e continuo militando, eu acho que o PT está de parabéns, acertou no candidato, viu? Mas, enfim, eu queria entregar aqui, como prefeito, um projeto e um diagnóstico feito pela nossa Secretaria de Saúde. Eu sei que você é um homem militante na saúde também, não só na saúde, mas em outras áreas, porque a gente vê, você já pensa em saúde, né? Mas eu sei que você tem muito mais condição de projetos em relação à segurança, a outros projetos tão importantes como a educação. Mas me permita dizer que este diagnóstico e esse relatório que a gente está entregando é porque a gente tem um sonho de cada dia melhorar a vida do cidadão jandirense, né? Eu não sei se eu vou ter necessidade de ir mais vezes em Brasília, e quantas vezes tiver que ir, eu vou. Mas uma coisa é certa, eu tenho certeza que você possa, através deste projeto, passar em mãos para a presidente Dilma, para que a gente possa ainda mais crescer na cidade de Jandira e dar a resposta que a sociedade precisa, que é trabalho, trabalho e trabalho. Que você possa receber esse projeto aqui da nossa cidade. Só finalizando, que eu acho que só finalizando, é isso aí. Ele segurou com as duas mãos, isso é um bom sinal. É um projeto que fala sobre a questão do hospital municipal, eu acho que é importante a gente entregar para o nosso ministro, é fundamental. Enfim,
Enfim, legal. Enfim, Zezinho, mais uma vez, e todos os vereadores, parabéns pela iniciativa importantíssima. Toda vez que a gente recebe um cidadão jandirense como Padilha, como outros de tanta importância, quem ganha com isso é a cidade de Jandira. Então, portanto, Padilha, em nome do povo de Jandira, que você possa ser o nosso novo cidadão jandirense, e parabéns, porque você merece, e eu tenho certeza que o teu coração, tua alma já está em Jandira. Eu gostaria, nesse momento, agradecer a compreensão dos deputados que se fazem presente aqui, os deputados Carlos Zaratini, deputado federal, o deputado Geraldo Cruz, estadual, Marco Martins, estadual, o pastor Samuel representando o deputado Francisco Chaga, Keila Souza representando o deputado Osvaldo Vidilho, que todos eles declinaram da palavra. Tá? Eu gostaria que, nesse momento, Tenho a honra de convidar o excelentíssimo senhor Júlio Eduardo de Lima, vereador do município de Jandira, representando o Poder Legislativo. Senhor presidente, senhores amigos e amigas aqui presentes, também fazer uma saudação muito rápida no meu chefe maior aqui hoje, viu, Mi? Você me perdoa, você é o meu presidente, mas hoje o meu chefe maior aqui é o Emídio. Ele é o presidente do meu partido e é um prazer muito grande. Em nome do Emídio, eu quero saudar cada companheiro aqui, os deputados Zaratini, que é muito presente aí na luta, o Geraldo Cruz, Serjão. Pegava o trem aqui, eu em Jandira, o Serjão em Carapicuíba. A gente subia a rua Monte Alegre para fazer faculdade na PUC. Eu parava umas 3 vezes no caminho porque o Serjão não aguentava subir. Agora ele fez uma operação e vai ficar mais magrinho que eu, tô lascado. Mas assim, o Marco Martins, o Lapas, nosso prefeito. E aqui eu falo em nome dos nossos vereadores. Nossa Câmara, Padilha, ela tem uma questão que é um pouco até engraçada. Tem o Zezinho, que é o nosso líder da bancada. Tem o Julinho, tem o Marcelinho, tem o Joãozinho, tem o Betinho, tem a Ieda, tem o Odair do táxi, o Ney do táxi, tem o Avelino que não veio, mas também aprovou o projeto, o Luiz do Gás, o Beda. Então, todos os companheiros aqui, eu queria, em nome da Câmara, de verdade, dizer que, exatamente, nosso presidente, o Mi, e que quando o Zezinho falou, Julinho, vamos colher assinatura para o Padilha, não tivemos dificuldade nenhuma, né, Zezinho? Foi super simples, o Zezinho teve a proposta e nós conseguimos, todos os vereadores, unanimidade, e porque todos aqui nas falas, Padilha, eles manifestaram apoio a tudo aquilo que você tem feito aqui pela nossa cidade, aquilo que você tem feito pelo Brasil, a questão do Mais Médico. Hoje eu fiz questão de ir falar com os médicos de Cuba, pedir para a doutora Ana, e aí a gente fez um contato, o Noelzinho está ali, ó, representando todos eles, e eles estão todos aí. Mas os médicos, Padilha, eles já se sentem em casa. Parece que eles estão em Cuba, porque eu nunca vi a população aqui de Jandira se identificou tanto com essa turma, e eles trabalham com tanto afeto, com tanto carinho, com tanta responsabilidade, que eu não tenho dúvida de que o programa é um exemplo para outros países. Mas a cidade de Jandira, os médicos que estão aqui de Cuba, com certeza é um exemplo para as outras cidades. Então, de verdade, uma salva de palmas para os nossos médicos cubanos, que trabalham bastante pela nossa cidade. Eu só queria dizer que muitos conhecem o Padilha agora, né, ele teve alguns cargos importantes no governo do Lula, agora da Dilma, e aquilo que o Paulinho falou é verdade. Uma vez eu fui até Brasília e o Padilha nos recebeu lá e eu falei, eu preciso falar com o Gilberto Carvalho. O Arlindo Chinaga ligou para o Padilha, fez uma conversa, não tinha agendado, o Padilha conseguiu fazer uma audiência com o Gilberto Carvalho, recebeu a gente com tanto carinho, e aquilo que o Paulinho falou, sempre atento aos prefeitos, sempre parceiro, conseguiu organizar as marchas dos prefeitos em Brasília, e conseguiu mais do que isso, dar retorno, mostrar que o PT, quando governou, e quando governa o Brasil, faz de forma diferenciada, de forma republicana, atendendo a cada prefeito de cada partido que seja, não só do Partido dos Trabalhadores. Então, Padilha, ele foi, no meu entendimento, uma peça fundamental para isso. E quando foi
para ministro da Saúde da Dilma, a gente não teve dúvida, a minha geração, eu falo a minha geração, não parece, mas eu e o Padilha temos a mesma idade. O Padilha foi o ministro mais jovem da República. E ele ainda tem essa cara de meninão jovem, assim, simpático, as mulheradas aí falam que é bonito, eu não sei. Mas o Padilha, ele, além dessa atuação, a gente conhece o Padilha no movimento da juventude. O Padilha, eu, o Zezinho, tem outros companheiros aqui, o Eduardo, participamos do movimento Cara Pintada, e eu lembro do Padilha já dessa época. Portanto, é uma história de muitos anos. E a gente está comemorando 50 anos do golpe militar. E aí eu peço até desculpa para o Padilha se eu for antecipar alguma fala dele, mas eu estou com meu filho Júlio César aqui com 12 anos. E o Padilha conheceu o pai dele com 8 anos de idade. E por que ele conheceu com 8 anos de idade? Porque o pai dele fez enfrentamento, foi perseguido, 11 meses preso, e quando o pai dele foi exilado do Brasil, a sua mãe estava grávida. E quando o pai dele pôde voltar com anistia, o Padilha já tinha 8 anos de idade, foi dar o primeiro abraço no seu pai com 8 anos de idade. Eu estou falando isso, meu filho, porque está aqui, e é uma história que a gente está comemorando, não, que a gente está registrando os 50 anos. E que nós temos aqui um companheiro que é filho da resistência, que é filho dessa luta, que ajudou, que sua família, e que ele depois participou também da fundação do PT, como companheiro que participou do governo do presidente Lula e que ajudou a transformar o Brasil do jeito que a gente está transformando. Eu não tenho dúvida que o companheiro Padilha ajudou muito o Lula, está ajudando muito a Dilma e tem uma história muito grande para fazer ainda. A sua responsabilidade, Padilha, não é pequena. Nosso primeiro candidato em 82 a governo do Estado foi o Lula. E até hoje nós não ganhamos o governo do Estado. Já tivemos Marta, Mercadante, Plínio de Arruda Sampaio, Genuíno, tantos companheiros, Zé Dirceu, Suplicy, a Marta. Então, cada companheiro desse que todos conhecem, sabe da luta, sabe da história. E hoje, o nosso partido tem como pré-candidato esse companheiro. Eu queria dizer, Padilha, que hoje você vai receber o título de cidadão jandirense. O G já falou um pouco aqui, mas você pode ir embora para sua casa e sair daqui com a certeza que aqui tem um bando de doido que vai fazer trabalho para você. Tá bom? Viva o PT, viva o Padilha! Obrigado pelas palavras, vereador Julinho. Eu convido para fazer uma breve saudação ao excelentíssimo senhor Emílio de Souza, presidente diretório estadual do Partido dos Trabalhadores de São Paulo. Bom, como ele já falou que é breve saudação, tem que ser muito breve mesmo, né? Mas eu queria dar uma boa noite a todos vocês, saudar a mesa aqui em nome do presidente Mi, do prefeito G, prefeito Lapas, o ex-prefeito Paulinho Bururu, meu querido companheiro Alexandre Padilha, os deputados aqui presentes, Marcos Martins, Geraldo Cruz, Zaratini, saudar o prefeito Sérgio Ribeiro, saudar o Zezinho, vereador da cidade de Jandira, um orgulho do nosso partido, e que em boa hora, numa medida acertada, convenceu a Câmara de Jandira a oferecer o título de cidadão jandirense para uma pessoa que, apesar de muito jovem, tem uma folha de serviços prestados ao país que pouca gente tem. O Padilha, se falou muito dele aqui, do passado dele, mas vamos lembrar que o Padilha ainda é um homem de 42 anos. Então, quem tem 42 anos, que já foi ministro por quase 10 anos, alguém que serviu o governo central do país com tanta, vamos dizer, com tanta capacidade, o que nós podemos dizer que talvez mais importante do que ele já fez pelo Brasil e por São Paulo, é o que ele ainda pode fazer por São Paulo e pelo Brasil. E São Paulo precisa. O nosso estado, Lapas, você sabe que passa por uma crise que não é brincadeira. Qualquer área que você pegar, Jandira sabe bem o que é o problema da crise da segurança pública. Talvez nenhuma cidade no Brasil, Padilha, tenha sido tão exposta, sabe, por conta da crise da segurança pública como a cidade de Jandira. Que eu sei o tanto que doeu no coração e na alma de cada jandirense ver a sociedade exposta desse jeito. Mas não é só por conta das coisas daqui.
é porque nós temos uma política de segurança pública que tem deixado com que muitas vidas sejam perdidas por falta de política preventiva. Nós temos uma política de segurança pública que permite que no estado mais rico da federação, 600 veículos sejam furtados por dia. Por dia. Ou seja, você imaginar um dia como hoje, de ontem meia-noite até hoje meia-noite, 600 pessoas vão ter perdido os seus veículos. Nós temos um estado que não consegue oferecer saída para o problema da educação. Aqui em Jandira, Padilha, você que agora vai ser cidadão dessa cidade cujo... Eu gosto do nome daqui, do slogan daqui, que é Cidade Favo de Mel, não é isso, Paulinho? Essa cidade, você vai ver que aqui, se você sair depois, tiver um tempo, conversar com as mulheres daqui, você vai ver quem tem filho nas escolas, vai até a 4ª série, aquilo que é comandado pela prefeitura, na creche, no 1º grau, as pessoas podem ter uma coisa para reclamar, mas sabe que é um padrão. Quando as crianças saem da 4ª série e vai para a 5ª, para sobre a responsabilidade do Estado, é lamentável. Mas as mães entram em polvorosa porque sabem que a qualidade do ensino vai cair. Sabe? E vai cair não é por conta dos professores, não, porque os professores muitas vezes são os mesmos que dão aula no Estado e que dão aula na prefeitura. Mas vai cair porque o Estado não formulou uma política de educação moderna e à altura da importância que o nosso Estado tem. Finalmente, Padilha, nós temos uma cidade e uma região que você já conhece bem, mas que você está fazendo agora essa edição do Caravana Paulista, da Caravana Horizonte Paulista. Você sabe que a nossa região toda, sabe, saindo de Itapevi, Jandira, Barueri, Carapicuíba, Osasco, toda essa região é integrada pela linha do trem. E milhares de trabalhadores, todos os dias saem dessas cidades para ir para Lapa, para Pinheiros, para Grande São Paulo, para trabalhar, para estudar, para ir no médico, para ir na faculdade. Padilha, é impressionante o que acontece, sabe? Tem gente que sai daqui e a única certeza que ele fica é em qual estação o trem vai parar entre uma e outra, porque a certeza é que todo dia tem uma crise no metrô e no trem de São Paulo. Quantas e quantas mulheres não são obrigadas, passam mal dentro do trem, porque o trem para, não consegue andar, porque o Estado não investe nem em manutenção. E eu vou encerrar dizendo uma coisa, Padilha. Sei que durante tantos anos teve lá na esplanada dos ministérios, você sabe de uma coisa. Quanto mais a gente olha para o Brasil e o tanto que o Brasil está crescendo, mais a gente se convence que São Paulo precisa ter outro rumo. Porque não é possível um Estado com o nosso potencial, sabe, não ser capaz de superar problemas como o do abastecimento de água que agora bate a nossa porta. Não é possível a gente ver um Estado como esse, sabe, de uma maneira onde aqui não se investiga nada. Eu fico impressionado como tem liderança política que tem cara de pau de chegar em Brasília e ver tudo errado. Mas não vê nada errado quando milhões são desviados dos trens e do metrô de São Paulo. Quando não vê nada errado quando, sabe, as coisas desandam no seu próprio Estado. Então, Padilha, que a sua experiência ter vivido até agora e que esse título de cidadão aqui e o reconhecimento que você tem tido desse Estado todo sirva para te animar cada vez mais nessa caminhada para liderar esse Estado num novo e virtuoso ciclo de crescimento. Boa noite a todos. Obrigado pelas palavras, presidente estadual do Partido dos Trabalhadores. Convido para fazer uma breve saudação, representando todos os prefeitos presentes, o excelentíssimo senhor Sérgio Ribeiro, prefeito do município de Carapicuíba. Tá baixinho aqui. Tem que dobrar aqui os ombros. Fica mais fácil de falar. Boa noite a todos. Boa noite a todas. Cumprimentar aqui todos os membros da mesa, na figura do nosso presidente Umi, que é um decano vereador aqui da cidade de Jandira, né? Já é bastante experiente, que tem liderado o legislativo nessa harmonia e independência dos poderes, que é a regra do nosso Estado Democrático de Direito.
Quero cumprimentar aqui nosso querido prefeito, sempre prefeito Paulinho Bururu, 8 anos prefeito dessa cidade, que muito contribuiu com o município. O nosso líder, prefeito Emídio, nosso líder maior da nossa região, que não só liderou, como preparou a liderança para governar Osasco e nos liderar na nossa região, nosso querido Jorge Lapas, que é esse grande prefeito, esse grande homem público, que tem engrandecido o nosso partido e dado orgulho para a nossa região pelo grande mandato que faz. Sinto-me seu liderado, viu, Lapas? Quero cumprimentar aqui o nosso querido amigo. Eu não tinha visto o novo visual do prefeito G, né? O G que por 30 anos do PT não abandonou a luta, permanece firme e fiel aos seus princípios, porque eu não acredito que um homem se transforme e perca a sua essência por uma mudança apenas de partido, nem tampouco pelo seu visual. Então, prefeito, não é por conta da barba que deixou, que muitas vezes foi um crachá de identificação do nosso partido, mas o Emídio foi um dos primeiros, né, a tirar esse crachá. Mas esse grande liderança nossa. Quero cumprimentar aqui também o nosso deputado estadual Marco Martins, representante da nossa região. Cumprimentar o nosso vereador Zezinho, que, como disse o Emídio, é orgulho do nosso partido, sim. Temos orgulho, conheci o Zezinho bastante jovem no Sindicato dos Bancários, ali no Bradesco da Cidade de Deus, sempre com uma ousadia, uma capacidade crítica, uma capacidade de luta que inveja qualquer um de nós, que a democracia é justamente isso, debate pleno, plural e radical de ideias, por isso que ele é o nosso orgulho do nosso partido. Quero cumprimentar, não poderia deixar de cumprimentar meu colega de faculdade, Julinho. O Julinho, que foi sempre esse companheiro que ajudou a organizar o PT na nossa região, sempre presente na nossa cidade de Carapicuíba. Quero cumprimentar meus cocitadinos aqui, o nosso vereador Marciano. Você disse, G, que vai buscar dinheiro em qualquer lugar. Qualquer lugar o G diz que vai buscar dinheiro. Se precisar buscar em Marte, eu te empresto o Marciano, que é o vereador lá em Carapicuíba, para poder buscar recurso aqui para a sua cidade também. E meu colega Abraão Júnior, esse meu irmão em Cristo Jesus, esse homem que eu tive orgulho de filiar ao nosso partido e hoje é o presidente da Câmara da cidade de Carapicuíba, esse grande parceiro nosso, é uma alegria vê-lo aqui. A Luzinete, que está ali do lado, nossa militante, nossa querida Luzinete. Você sabe que se eu não falar isso, depois em Carapicuíba, eu tô encrencado, né? Se eu não falar da Luzinete. A Luzinete, ela anda estampada ali, ó. Olha só o peso que ela carrega, coitado. Tem que ser, né? O Padilha tá mais ou menos, né? O Emídio mais para mais um pouquinho. E eu muito mais do que todos juntos. Então é um peso muito grande. A Luzinete que está aqui representando, na pessoa de quem eu cumprimento toda a militância do PT, do nosso partido. Peço uma salva de palmas à história de mais de 30 anos desse partido que ajudou a democratizar o Brasil e irrigar, né, o nosso estado. Quero cumprimentar também esse deputado federal presente. Sabe que o Zaratini, no dia que ele não estiver presente em alguma coisa da região, a gente anuncia. Fala, hoje o Zaratini não está. Porque ele está sempre presente, sempre representando os nossos municípios, com uma importante luta lá em Brasília, que tem o apoio de todos nós, do G, dos prefeitos, eu que presido o consórcio aqui de prefeitos da região, que é o REITUP, que é justamente aquela desoneração do transporte público, que é fundamental. Aqui no estado de São Paulo, os estados é que tem que dar a maior colaboração, porque o governo federal já iniciou, né, uma parte disso, mas precisamos aprofundar para garantir tarifa mais baixa para a população e tantas outras lutas do deputado Zaratini, o deputado atuante ali no Congresso Nacional. Quero cumprimentar o Geraldinho. Geraldinho é inspiração para todos nós, é deputado estadual, foi prefeito 2 vezes na cidade do Imbu, e eu disse a ele o seguinte, e digo sempre aos nossos companheiros de governo na cidade de Carapicuíba, na dúvida, procure a cidade do Imbu. Porque Embu das Artes é uma referência, uma história construída, administrativa pelo nosso companheiro Geraldo Cruz, nos orgulha e eu não tenho dúvida alguma de afirmar que é uma das melhores gestões que o PT e que o campo democrático e popular pôde conhecer na história brasileira. Então, Geraldinho Cruz, aqui eu rendo as homenagens à militância, à sua capacidade administrativa e esse grande deputado estadual. Eu disse ao Geraldinho uma vez, ele deve se lembrar,
o quanto eu ficava orgulhoso de vê-lo passar pelo gabinete do prefeito do Imbu, e uma vez na cidade de Recife, no Encontro Nacional do PT, eu disse: Geraldinho, todo dia quando você acordar de manhã, agradeça a Deus e beije a estrela do PT que ter dado uma oportunidade num paraibano ter saído lá do interior, dos recantos desse país, e poder administrar uma cidade importante como a cidade de Embu das Artes. Enfim, quero cumprimentar todos e quero falar desse grande amigo rapidamente agora, que já falei bastante, nosso amigo Alexandre Padilha. Olha, a cidade de Jandira foi muito feliz, e eu acho que mais do que a felicidade tem um bom senso de oportunidade disso. Porque às vésperas de um acontecimento político importante que o nosso Estado vai conhecer, é sempre bom você ter um cidadão da sua cidade que, de repente, com as bênçãos do nosso Deus, aqui eu vejo o nosso querido Padre João Carlos, o pastor Clóvis, com a bênção do nosso Deus, nosso Jesus Cristo, que nós possamos ter uma pessoa com a sensibilidade humana, com a capacidade de ouvir, né? A capacidade de mostrar gestos de solidariedade, de fraternidade, de demonstrar que a política não é apenas um vale-tudo ou tão somente um vale-tudo como querem fazer crer aqueles que governaram o Estado de São Paulo até os dias atuais, mas que demonstre pela sua sensibilidade humana, o seu compromisso com as pessoas mais simples, largar uma carreira extraordinária num grande centro urbano e ir para o Amazonas, para o norte desse país, para o Pará, para poder defender, para poder atender aquelas pessoas ribeirinhas, aqueles mais pobres. Porque, Padilha, foi bom que você foi, pela experiência que teve, mas melhor ainda que você voltou. Porque você voltou com a sensibilidade ainda mais aflorada, sabendo que um pedacinho do nosso país, de cada recanto do nosso país, dos 9 estados do Nordeste, de todos os estados desse país, estão aqui no estado de São Paulo e está aqui especialmente na cidade de Jandira. A cidade de Jandira acertou. Não é um projeto do Zezinho, não é um projeto do Julinho, como foi dito, é um projeto da municipalidade, é um projeto do Legislativo, que de forma unânime reconheceu o trabalho que ele fez. E este reconhecimento que foi dado a esse trabalho, eu tenho certeza que no momento de que o Estado de São Paulo decidir mudar, decidir ter ousadia, coragem para enfrentar os seus desafios, olha, como eu tenho uma pontinha de inveja de vocês no dia de hoje, que antes do que Carapicuíba, a cidade de Jandira conseguiu dar esse título. Porque quando o companheiro Padilha, nesta caravana que ele faz Horizonte Paulista, vai conhecendo mais pessoas, as pessoas vão conhecendo Padilha, eu tenho certeza que vai ser muito útil um dia chegar no Palácio Bandeirantes, bater na porta e falar: olha, eu quero falar com aquele camarada que é lá da cidade de Jandira, que é um cidadão jandirense. Um abraço, parabéns ao povo de Jandira, que ganha esse ilustre cidadão no dia de hoje. Muito obrigado. Obrigado, prefeito, pelas suas palavras. Nesse momento, gostaria de convidar o vereador Reginaldo Camilo, que fez a propositura do título cidadão jandirense ao nosso ilustríssimo doutor Alexandre Padilha, que faça uso da tribuna. Companheiros, companheiras, uma boa noite para vocês. Quero dizer, eu preciso ser nominal, porque eu quero agradecer a presença de você, Zaratini, de estar presente nessa grande festa no dia de hoje, nessa noite de hoje. Quero agradecer você, Geraldinho, deputado guerreiro, um prefeito brilhante e um vereador que poucos têm a coragem do que você fez em Embu. Parabéns. Quero agradecer você, Sérgio Ribeiro. Foi militante da juventude, o Sérgio Ribeiro, lá atrás. Então, o Sérgio Ribeiro, nós temos orgulho também de você, viu, Sérgio Ribeiro? Obrigado pela sua presença. Quero agradecer o Lapas. Eu tive a oportunidade, Lapas, eu te conheço pouco, mas o pouco que eu te conheço, como muita gente que passa a falar com você, você já ganha na simpatia. Você liga para você não vacila, pode ser quem for. Se você não atende naquele momento, logo em seguida você retorna a ligação.
Você atende todo mundo. Você é uma pessoa que surpreendeu não só os moradores da cidade de Osasco, você surpreendeu o Partido dos Trabalhadores. Marcos Martins, grande deputado aí, tive a oportunidade de conhecer o Marcos quando eu fui candidato na CIPA, lá na Cidade de Deus. Com 6 meses de banco, resolvi ser candidato, Padilha, na CIPA da Cidade de Deus. E daí estava lá o Marcos Martins na porta, pedindo voto para o Zezinho. E eu consegui, na história da Cidade de Deus, fui o mais votado da história da CIPA do Bradesco. Depois de 6 meses, Lapas, me tornei presidente da CIPA, porque o presidente teve um infarto lá. Mas ele ficou bom depois, voltou e tudo bem. O Emílio, dispensa até palavras, Emílio. O Emílio, quando nós fomos falar com... Tadeu Paulinho, o presidente do PT, né? Nós fomos lá falar com o Emílio. Emílio, nós precisamos entregar o título Padilha. Fomos lá no PT estadual, não foi isso, Emílio? E daí, o Emílio não mediu esforço. Já tinha conversado com o Padilha, né, Padilha? O Padilha tinha falado, Zezinho, você quer que eu vou como ministro ou depois? Eu falei, o importante é você ir. E ele, quando recebeu o comunicado que ia receber o título aqui, prontamente veio, né, Padilha? Então, obrigado, viu, Emílio, pela sua esforço. Paulinho Bururu, dispensa comentário, foi prefeito 8 anos, foi o melhor prefeito da cidade de Jandira. E daí, Eduardo, que está aí, que foi secretário de governo do Paulinho Bururu, Maura, que foi secretária de habitação, tenho orgulho de falar, foi no governo do PT, Padilha, que fizemos o plano diretor, estatuto da cidade. Antigamente, os loteamentos na cidade era feito de acordo com os donos dos empreendimentos. No governo do PT, não, foi diferente. Foi lá no Mirante, o primeiro loteamento nosso, Paulinho. E daí o Paulinho Bururu falou, quer lotear, tá bom, mas primeiro eu quero asfalto, esgoto e iluminação. Vai lá no Mirante. É o loteamento mais novo na cidade, só que é diferente de loteamentos antigos de 15, 20 anos, que está irregular até hoje. Mas esse é o governo do PT. Por isso que eu falo, ninguém engana toda a vida. As pessoas podem enganar um dia, um mês, mas ninguém engana toda a vida. O governo do Partido dos Trabalhadores foi o melhor governo, com todo respeito, cada um tem sua época, mas eu tenho orgulho de falar do governo do Partido dos Trabalhadores. Você vai no restaurante popular, Padilha, é 1000 pessoas, comendo por R$1. Tem até sobremesa. A gente vai lá de vez em quando, não é isso, Mi? E aí, isso é projeto, gente. Isso é projeto consistente. E a gente quer que Jandira continue adiante, não é isso? Então, quero dizer, G, que você foi do Partido dos Trabalhadores, convivi com você aqui na Câmara Municipal. Eu quero deixar muito claro uma coisa. O exemplo aqui é hoje. Acima de tudo, nós somos republicanos e a gente sabe respeitar as pessoas. Você ganhou no voto, você é o prefeito da cidade. Mas eu sou vereador da cidade. Não leve como afronto para você as vezes que a gente pontua, que a gente critica, que a gente se posiciona na cidade. Amigo não é aquele que fica batendo nas costas, não. Amigo é o que aponta o erro para o companheiro arrumar. Agora, se quer arrumar, não posso. Eu quero dizer, todos os vereadores, em nome do Julinho, e aí o Emílio, o Sérgio, as pessoas, o Irineu que está aí, cadê o Irineu? Deve estar no meio aí, coordenador da Macro. E aí as pessoas perguntam, Julinho, como que conseguem Jandira essa confusão, né? Tem o líder do prefeito, tem o líder do PT da oposição, mas, ó, Padilha, quero dizer que em nome de uma construção, de um projeto muito maior, Geraldinho, ó, muito maior, Padilha, nós conseguimos vencer nos obstáculos e se respeitar pelas nossas diferenças. Porque o nosso projeto é maior. O nosso projeto não é diferente do Julinho, de eu querer que um dia todas as crianças tenham acesso a uma vaga de uma creche. Que a gente vai numa escola municipal pública, de 4ª série, as crianças não sabem ler, sabem escrever e têm um futuro digno no futuro. O nosso anseio de um futuro melhor não é pelas nossas diferenças, que nós somos iguais. Então, nessa campanha, nesse ano, Julinho, nós vamos mostrar
é uma demonstração hoje que o nosso maior projeto, gente, é o governo do Estado. Quero dizer que é inadmissível, Padilha, você ter o corredor oeste aqui, Marcos Martins, nós temos 20 cidades, apenas um hospital, Padilha, que é o regional de Osasco, tem o neurocirurgião. Não tem em Barueri, não tem em Itapevi, não tem em Carapicuíba, só tem no regional de Osasco. E aí, lamenta, dói o coração. Os vereadores sabem o que eu estou falando. As pessoas ficam pedindo, porque eles montaram aquele centro de controle lá de vagas, e daí as pessoas entram no hospital para conseguir uma vaga com um acidente de moto ou que teve um AVC. Sabe o que acontece? Fica 2, 5, 10 dias na fila, aguardando uma remoção para o regional de Osasco. E muitas vezes escolhe quem vai morrer primeiro, porque o jovem que teve 20 anos, que teve um acidente, como tem perspectiva de vida maior, vai na frente daquele idoso que tem 70 anos, que está esperando 5 dias. E a gente vê todos os dias. O G vê isso todos os dias. Cada prefeito sabe o que eu estou dizendo. E nós precisamos mudar essa realidade. Se a gente se juntar. Porque chega essa realidade no estado de São Paulo. Quando a gente vê tudo jogando debaixo do tapete. Tudo debaixo do tapete. Hoje eu vi na Folha de São Paulo que estão discutindo, vai agora no próximo sábado, vai mudar o coordenador do Ministério Público, o procurador-geral do Ministério Público. Está disputando entre 2. Só que o mais interessante, com toda a briga que nós estamos, com denúncia do trem, do metrô, sabe quem está disputando uma vaga e possivelmente pode ganhar? É o que foi secretário do Covas, do PSDB, e no meio do escândalo foi chefe da Casa Civil. Que aí, eu preciso dizer, a gente fica muito preocupado com essa imparcialidade no estado de São Paulo. Mas eu quero dizer o seguinte, companheiros e companheiras, pode ter as manobras, mas esse ano vai ter eleição. E daí, quando eu dei esse exemplo do regional de Osasco, se eu ficar dando exemplos aqui, nós vamos ficar a noite inteira aqui, dando exemplo do dia a dia, porque dói o coração, Padilha, quando um professor pega o olerite, aquele professor que tem que fazer estudo todos os dias, tem que estar se preparando, e aí o salário dele é menor do que o do metalúrgico. Não é que o metalúrgico tem que ganhar bem, mas um professor, porque as pessoas muitas vezes falam, o que você quer ser? O que você vai fazer? As pessoas têm vergonha de falar, eu vou fazer pedagogia. Só que eu quero lembrar, companheiros e companheiras, pedagogia não é diferente da medicina. Pedagogia não é diferente da administração de emprego. Porque a pedagogia é o que prepara o jovem, que prepara o cidadão. Não só para a vida profissional, mas para o mundo. Então, Padilha, eu não quero aqui fazer campanha antecipada, mas eu sou do Partido dos Trabalhadores, você é nosso pré-candidato, pré-candidato ao governo do Estado. E aí, eu quero, enquanto parlamentar do PT, e eu tive o privilégio de te conhecer, militando na juventude do PT. Você foi secretário estadual do Partido dos Trabalhadores da Juventude, junto quando a Thelma era presidenta do estadual, depois Varlindo, depois assim vai. Quero dizer que a história, quando o Julinho vem aqui e se emociona, quando ele fala, eu estava olhando uma matéria sua, e você que saiu na grande imprensa, que você fala realmente, você teve a oportunidade de conhecer o seu pai depois dos 8 anos de idade. E eu vi que um trecho que você fala, que você, os amigos do seu pai, da sua mãe, eles faziam... Você aprendeu a ler e escrever com 4 anos para você mandar mensagem para o seu pai lá no exterior. E daí vocês faziam aquelas fitas cassete e mandava mensagem, trocava informações. E daí seu pai casou novamente lá no exterior e daí ficava ouvindo com seus irmãos, ele, né? E daí, um belo dia, quando você tinha 10 anos, jogando bola num quintal, seu irmão caçula veio com teu pai de 4, 5 anos, ele chegou em você e perguntou para você se você... Porque você morava naquela casinha tão pequenininha, porque ele estava acostumado a te conhecer, a te ouvir, a falar do Alexandre Padilha, ouvindo aquela caixinha de som da fita cassete. Essa é a história do Padilha, essa é a história que a gente tem que se orgulhar. E daí, aos 18 anos, 17 anos, você entrou na universidade,
se formou médico, e você tinha tudo para ir ganhar dinheiro. Só que ele foi lá para o Pará, investir em projetos, como o Emílio colocou aqui, que me antecedeu. E aí, gente, muitas vezes as pessoas, companheiros e companheiras, muitas vezes, a gente ser sincero, a gente machuca algumas pessoas, mas é duro. Eu moro no Gabriela, eu vim de uma família de 12 irmãos, minha mãe está aí. E aí, é difícil você não brigar pela saúde, pelas pessoas, quando você tem irmão, mãe, amigos, que vai no posto de saúde, que vai no hospital. E aí você pega esses médicos que estão aí, eu queria uma... Os médicos, vocês poderiam se aproximar aqui da frente? O Padilha vai falar, eu acho importante. Eu queria... Levanta a mão, os médicos cubanos. Vem aqui, eu acho que podia... Só levanta a mão. Gente, uma salva de palma para esses médicos. Sabe por quê, Padilha? Eu fiz essa questão desse vídeo no dia de hoje para vocês, doutores. Os médicos aqui, quando Padilha, a Dilma comprou essa briga, foi uma briga feroz, gente. Foi com o Conselho Nacional, o monopólio. Hoje, e aí no governo do Padilha, ele criou o Kines. Hoje o médico, se ele entra no estabelecimento, numa prefeitura, ele tem que fazer o registro lá. Ele não tem condições mais de trabalhar em 5, 6 empregos. Usa as prefeituras como bico. Isso acontece em geral. E o Padilha teve a coragem de implementar o Kines hoje. Porque o médico não pode ter mais 2 vínculos na rede pública. E o médico também tem limite de horário. Hoje, vocês é uma vergonha para aqueles que não gostam de trabalhar. Sabe por que os médicos cubanos de Jandira, eles chegam 8 horas no posto de saúde e saem 5 horas da tarde. Hoje, esses mesmos médicos, se precisar, eles vão na casa. Hoje, a diferença desses médicos, que eles vão tomar café no bairro, vai tomar café na padaria, vai almoçar no restaurante popular. A distância entre o ser humano, a Dona Maria e o seu José, como colocou o pastor Clóvis, diminuiu. O jandirense se tornou cidadão. Então, eu quero dizer, Padilha, só por isso, já estava de bom tamanho o seu título. Mas se eu for listar aqui, é muito mais. Mas você não imagina a mudança dos médicos que você trouxe de fora. Eu falo de Cuba pelo carinho especial que tem. E hoje eu conversei com um médico cubano para fazer a entrevista, mas eu vou na linha do padre João Carlos. Eu não fiz nenhuma consulta com vocês. E nem, se Deus quiser, não vou precisar. Mas para falar de vocês, eu falo com a Dona Maria, com o seu José, lá do Pedreira, da Vila da Amizade, que fala de vocês. E aí, companheiros e companheiras, e daí, Gê, me desculpa, eu vou falar dos médicos cubanos, que é do seu governo. E quantas atividades, quantos programas desse sentido você fizer, eu vou estar aqui te aplaudindo. Essa é a diferença do Partido dos Trabalhadores. Então, Padilha, voltando aqui para me finalizar, que a gente quer te ouvir. Esse título aqui é com orgulho. E a juventude, a Osasco aí, o João Paulo não está aqui, mas a gente tem que reconhecer que nós vamos ter a Universidade de Medicina lá em Osasco, né, Emílio? Parabéns aí, Emílio. Universidade de Medicina. Amanhã, viu, Lia? Amanhã o seu filho, não é sonho, ele pode ser médico. O filho da Odete ali, né, o Cláudio, pode pensar em fazer medicina. Antigamente não, Padilha. Medicina tinha que ter 7, 8 mil por mês para pagar a faculdade e pagar o curso. Hoje eu tenho orgulho, que foi no governo do Paulinho Bururu, através do cursinho popular, tem quase 10 jovens que estão se formando, já se formou uma parte, estão se formando em Cuba. Temos um convênio com Cuba. E aí, esses médicos que nasceu no Tereza, como o Cremilson, ou a Daniela no Gabriela, quando ela atender um paciente, ela vai lembrar da origem dela. E vai fazer que nem os médicos cubanos. Vai conversar, vai dialogar. E aí os pacientes, tem médicos aí que o pessoal está na fila. Eu quero fazer a consulta com o médico cubano, que nem o pastor Clóvis. A irmã lá da igreja dele falou, ele já foi para o brotinho e está na fila. Então, companheiros e companheiras, Padilha, você está recebendo esse título no dia de hoje. Tenho certeza que o PT
aqui as nossas diferenças não vai ser do tamanho para impedir a campanha sua de governador do estado de São Paulo. Porque daí, Julinho, nós vamos endoidar. Vamos deixar as diferenças de lado. E aí, Padilha, está em jogo acabar de uma vez por todas com esse monopólio da saúde. E aí eu quero fazer um pedido para você. Itapevi tem o Hospital Geral, que o Estado mantém. Barueri tem seu hospital. Carapicuíba, Sergião tem lá o hospital dele, Osasco tem. E pulou Jandira. Padilha, Jandira não tem condições, pelo nosso orçamento, nós não temos condições de ter um hospital. Hoje, dói o coração. As crianças de Jandira têm que ir para as cidades vizinhas. E aí, nós temos um big de uma maternidade, que é dinheiro público, que foi o governo Lula que mandou equipamentos de primeira geração. Nós temos o centro cirúrgico fechado. E nós precisamos manter esse hospital. Não tem que ter bandeira partidária. Então eu queria, Padilha, pedir para você, quando você sentar lá na cadeira de governador, olha para Jandira e fala, finalmente, Jandira vai ganhar um hospital do tamanho do povo jandirense. Então é um pedido que eu quero fazer para você. Quero finalizar agora. Vou passar o título para o nosso companheiro, já fiz o meu pedido, e dizer, vereadores de Jandira, viu, Betinho? A gente amadurece. E você do PSDB, você falou ontem para mim, Zezinho, eu não ia, mas eu vou lá. E aí veio o Betinho, veio o Joãozinho, veio o Julinho, veio o Ney, veio o Marcelinho, veio a irmã Ieda. Ela me deu uma camisa, porque eu sou o mais largado aqui da Câmara. Eu falei para ela assim, eu vou usar numa data especial. Hoje eu fiz questão de usar a camisa que a senhora me deu, irmã Ieda. Quero dizer, Odair, te agradecer, viu, Odair? Obrigado, então, acho que eu não esqueci nenhum vereador. Não, Wesley eu vou chegar. O vereador, já falei. O Wesley foi presidente. O Ney, já falei, Tadeu Ney. Ney, obrigado. E o Wesley, né? O Wesley foi presidente da Câmara, presidente do PSB aí. Independente da questão partidária, tá aí. Obrigado, Wesley. Valmir Pracideles, que é o vice-prefeito de Osasco, deu uma grande contribuição para a nossa região. Obrigado aí, Valmir, pela sua presença. Vice-prefeita, obrigado. Em nome de todos os secretários aí, Walter, e a secretária aqui de saúde, está com uma gravidez de risco, está aqui até agora. Não, é a primeira, com cuidado. Obrigado pela presença. Companheiros e companheiras, eu quero agora chamar aqui o companheiro Alexandre Padilha para receber o título Cidadão Jandirense, companheiro, com muito orgulho. Pessoal, Alexandre Padilha, médico infectologista formado pela Unicamp. Alexandre Rocha Santos Padilha foi ministro da Saúde do governo Dilma e da articulação política ao governo Lula. Atualmente é coordenador da caravana Horizonte Paulista no estado de São Paulo. Paulistano, nascido em 14 de setembro de 1971. É filho da médica Leia Rocha Santos Chaves e do cientista social Anivaldo Padilha, ambos militantes na luta contra o regime militar. Padilha entrou no curso de medicina aos 17 anos. Na universidade começou sua militância política. Foi da Direção Executiva Nacional dos Estudantes de Medicina e secretário de Juventude do Partido dos Trabalhadores da Estadual de São Paulo.
Durante o segundo ano de especialização em infectologia, recebeu o convite para trabalhar com a população indígena em Santarém, Pará. De volta a São Paulo, virou-se coordenador do Núcleo de Extensão em Medicina Tropical do Departamento de Doenças Infecciosas e Parasitárias da Faculdade de Medicina da USP. Paralelamente, também foi coordenador de projetos de pesquisa, vigilância e assistência em doenças tropicais no Pará, realizado em parceria com a Organização Pan-Americana de Saúde, OPAS, e o Fundo de Pesquisa de Doenças Tropicais da Organização Mundial da Saúde, OMS. Em 2004, ingressou no governo federal, assumindo o cargo de Diretor Nacional de Saúde Indígena da Fundação Nacional de Saúde, FUNASA. No ano seguinte, passa a subchefe de Assuntos Federativos da Secretaria de Relações Institucionais. Em 2009, é nomeado ministro-chefe da Secretaria de Relações Institucionais e passa a coordenar como secretário executivo o Conselho de Desenvolvimento Econômico Social, chamado Conselhão, ainda na gestão do presidente Lula. Em 2011, a convite da primeira presidenta mulher, Dilma Rousseff, assume o Ministério da Saúde, onde permanece até fevereiro de 2014. À frente do Ministério da Saúde, criou, entre outras ações, Programa Mais Médico, Provab, UPAS, entre outros. Parte de um pacto de melhoria de atendimento aos usuários do Sistema Único de Saúde, que amplia investimentos em infraestrutura dos hospitais e unidades de saúde, além de levar mais médico para as regiões onde há escassez e ausências destes profissionais. Sua última ação na pasta foi a prevenção, o lançamento da campanha de vacinação nacional contra o HPV. O ex-ministro é o usuário ativo do Twitter. Sua conta, @Padilha, tem mais de 97 mil seguidores. E é casado com a jornalista Tássia Alves. Parabéns, ministro. Boa noite a todos. Boa noite a todas. Em primeiro lugar, quero dar uma salva de palmas para o Fernando aí. Falou de mim melhor do que a minha mãe, do que meu pai e do que a Tássia juntos, viu, Fernando? E quero agradecer, o Zezinho está me falando aqui que a Vanessa, a doutora Vanessa, que também ajudou a trazer o Fernando para cá, então quero agradecer e uma salva de palmas para o Fernando. Queria dar um abraço, senhor presidente, em nome do presidente me saudar todos os vereadores, todas as vereadoras aqui presentes. Quero fazer uma saudação especial à vereadora Ieda, que nos iluminou aqui com a leitura da Bíblia, em nome dela, em nome da Tássia, minha mulher, em nome de cada companheira que está aqui, eu quero fazer uma saudação especial a todas as mulheres que estão aqui junto conosco, dizer sempre, irmã Ieda, da importância de ampliarmos cada vez mais a participação das mulheres na política no nosso país e da importância de que o nosso estado de São Paulo, que já é exemplo para tanta coisa, para todos nós no Brasil e para o mundo inteiro. Eu tenho muito orgulho de ter estudado na Unicamp e na USP, que são universidades paulistas que são exemplo para o Brasil e para o mundo inteiro. Todos nós, quando passamos nas nossas cidades, no nosso estado, vemos situações do trabalho de cada paulista, do empresário paulista, dos trabalhadores, dos esportistas paulistas. Nos orgulhamos cada vez mais do que nós fazemos, tanto para o Brasil quanto para o mundo inteiro. E eu tenho um sonho, viu, irmã Ieda, que São Paulo passe a ser reconhecido também no Brasil e no mundo como um estado exemplo de política de valorização das mulheres. Porque as mulheres são maioria da nossa população. Eu sempre digo que as mulheres, elas são 52% da população brasileira e são mães dos outros 48%. Se não tivesse mulher, a gente não estava aqui, né? Eu não estava aqui, o Mi não estava aqui, o prefeito G não estava aqui.
essa mesa toda aqui cheia de homem não estava aqui se não tivesse as nossas mães, né? Se não tivesse as nossas avós para gerar as nossas mães e os nossos pais. Então nós temos que ter um carinho, uma prioridade especial para a política de valorização das mulheres, para combater qualquer tipo de violência contra as mulheres, defender a vida. Dar um grande abraço na nossa secretária de saúde, a Ana, que está aqui, né? Barriguda, né? Da Rede Cegonha, exemplo da Rede Cegonha, né? Se tem algumas das coisas que mais me deixa indignado em relação ao que se fez no nosso estado de São Paulo, sobretudo nos últimos 20 anos, é a gente ver as delegacias especiais das mulheres funcionarem só durante o dia, não funcionarem 24 horas por dia, não funcionarem à noite, não funcionarem de sábado, não funcionarem de domingo. Quem estabelece isso só pode ser insensível aos milhares de mulheres que sofrem vários tipos de violência, muitas vezes durante a noite, quando estão voltando do trabalho, muitas vezes durante a noite quando estão voltando da escola, muitas vezes no sábado, no domingo, e que hoje não tem uma delegacia especial para as mulheres que funcione 24 horas por dia. O PT teve que governar esse país com o presidente Lula para que a gente pudesse aprovar uma lei como a Lei Maria da Penha, e eu estou convencido que o PT vai ter que governar o estado de São Paulo para que a gente transforme o estado de São Paulo num exemplo de política de valorização das mulheres e defesa das mulheres. Quero dar um grande abraço ao nosso prefeito G. Me enxergue como um filho de Jandira, como cidadão jandirense. Sempre fui parceiro dessa cidade. Agora sei quando a gente é honrado com um título como esse, dado por todos os vereadores, pela Câmara Municipal, a gente só reafirma os nossos compromissos com a cidade de Jandira. Então conte comigo como um grande parceiro dessa cidade. Todo mundo falou aqui, o Paulinho Bururu, vários falaram aqui, o Julinho, o Zezinho, falaram do período que eu coordenei no governo do presidente Lula a Secretaria de Assuntos Federativos, que foi uma área fortalecida pelo presidente Lula. Existia lá no Palácio do Planalto como se fosse uma sigla, mas não existia departamento, não existia estrutura, não existia prioridade política. Começou com o presidente Lula. E eu nunca esqueço, G, até hoje a frase do presidente Lula para todos nós na equipe, para mim, para o Vicente Trevas, ele falava o seguinte: Padilha, nós vamos ter essa área aqui no Palácio do Planalto só para atender prefeitos e prefeitas. O Emílio era prefeito na época, o Serjão sonhava em ser prefeito ainda, teimava, né, Serjão? Tem que ser assim. O Paulinho Bururu era prefeito na época, ele falava o seguinte: Padilha, nós vamos ter essa área para cuidar de prefeitos e prefeitas no país inteiro. O prefeito vai chegar, se estiver passando aqui perto do Palácio do Planalto, vocês têm que recebê-lo. E você pode perguntar tudo para o prefeito. Você pode perguntar qual é o nome da cidade, qual é o tamanho da população, qual é o problema mais urgente do prefeito, qual é o problema de futuro do prefeito, mas vocês estão proibidos de perguntar qual é o partido do prefeito. Porque os partidos são muito importantes para a democracia. Eu tenho muito orgulho de ser do PT, mas passada a eleição... o que interessa é o que nós podemos fazer de melhor para todo o povo paulista, para todo o povo brasileiro, construir as parcerias necessárias para fazer o de melhor para todo o nosso povo paulista e para todo o povo brasileiro. Gê, eu te conheci no PT, estou te conhecendo agora no PV, né? E você saiba que eu vou te tratar não como petista, não como ex-petista, não como ambientalista do PV, não como pevista, nem sei como que chama isso no PV, mas eu vou sempre te tratar como prefeito da minha cidade de Jandira, e é essa parceria que nós sempre vamos construir. Quero dar um grande abraço
em 2 vereadores que são da minha geração, já falaram aqui. Um abraço muito especial no vereador Zezinho. Irmã Ieda, nunca vi o Zezinho tão bem arrumado como eu estou vendo hoje. Conheço há muito tempo. Meu irmão, você não sabe o quanto eu estou emocionado, né? Já estava no dia que você falou, quando foi aprovado, e como eu estou emocionado no dia de hoje. Quero dar um grande abraço também no meu irmão, no companheiro Julinho. Nós somos da mesma geração, eu pareço mais velho do que os dois. A gente se conhece há mais de 20 anos, nos conhecemos no final dos anos 80, o Serjão também. Na primeira campanha do presidente Lula, em 89, eu, o Serjão, nós éramos do Comitê Nacional de Juventude da campanha do Lula em 89. Conheci o Julinho e o Zezinho logo depois. E ver pessoas da minha geração, né, como o Serjão, como o Julinho, como o Zezinho, ajudando a mudar a realidade de vida de cidades como Jandira, como Carapicuíba, eu me sinto mais do que realizado politicamente por aquilo que vocês estão fazendo, com os papéis e as responsabilidades que vocês assumiram. Naquela época, nós somos uma geração diferente dos meus pais, por exemplo, porque nós começamos a fazer política já na democracia. Nós começamos a atuar, a defender nossas ideias, já com a democracia instalada no nosso país, lógico que sempre precisando avançar cada vez mais. A eleição do presidente Lula foi um grande símbolo de avanço dessa democracia, mas nós já começamos a fazer política já sobre o regime democrático. E certamente tudo que a gente podia sonhar, e a gente sonhava muito na juventude, né, achava que era possível fazer grandes mudanças. Quando a gente olha hoje o que nós fizemos por esse país, a gente sabe que a gente fez muito mais do que nós imaginávamos que era possível fazer pelo nosso país. Então quero dar um grande abraço em cada um de vocês, agradecer mais uma vez a honra de estar recebendo esse título aqui em Jandira. Quero dar um abraço no deputado federal Carlos Zaratini, no meu presidente do PT, Emílio de Souza, no nosso deputado estadual Geraldo Cruz, deputado estadual Marcos Martins, no Jorge Lapas, nosso prefeito de Osasco. Na época eu era da SAF, Jorge Lapas era secretário do Emílio, ele que ia lá, né, Emílio, cuidar dos programas do PAC, das obras, dos investimentos. No Serjão, que agora é Sérgio Ribeiro, daqui a pouco ele vai ser Serginho Ribeiro, porque ele está emagrecendo cada vez mais. No Paulinho Bururu, Richard Gere, tá com cara de Richard Gere, fazendo chapinha, Paulinho Chapinha Bururu, agora. E dar um grande abraço, e mais do que um abraço, agradecer profundamente, como médico, como alguém que sempre se dedicou pela saúde pública, aos médicos e médicas cubanos que aceitaram o convite da presidenta Dilma, do Ministério da Saúde do Brasil, para vir atender o nosso povo aqui em Jandira. Mais de 2.500 médicos cubanos e cubanas estão atendendo o nosso povo aqui no estado de São Paulo. Muita gente pode achar que o estado de São Paulo, por ser o estado mais rico do país, não precisaria de um programa como esse, mas o estado de São Paulo é exatamente o estado que mais pediu médicos para o programa Mais Médicos. São mais de 2.500 médicos cubanos. Em nome da Miurca, em nome da Miurca, agradecer não só o que vocês já estão fazendo para o atendimento no dia a dia da nossa população, mas certamente o que vocês vão significar de mudança para a saúde pública de Jandira, do nosso estado de São Paulo e de todo o país. Quero dizer que a minha relação com Jandira, como já disse aqui o Zezinho, como disse o Julinho, é uma relação de muitos anos. Eu, quando era secretário estadual de juventude do PT, era um jovenzinho, eu saí ali da Conselheiro Nébias, ali na Barra Funda, perto do centro de São Paulo, entrava ali na estação Júlio Prestes, né? E vinha passando de estação em estação, passava por Osasco, passava por Carapicuíba, passava por Barueri e descia aqui em Jandira para um monte de reunião que o Zezinho, o Julinho organizavam aqui em Jandira, naquela época
da atuação nossa da área da juventude. Emílio, a gente chegava aqui, às vezes saía à tarde, chegava aqui mais ou menos umas 6h30, 7 horas, aí começava a reunião, aquelas reuniões longas que jovem adora fazer, um monte de gente falando, Emílio. Aí começava a dar 10h30, 11 horas, a gente começava a ficar desesperado, porque se bobear não conseguia pegar o trem de volta para voltar para São Paulo. Os jovens aqui esperavam, como a gente vinha da direção estadual, achavam que a gente ia vir cheio de dinheiro para ajudar eles no Grêmio, na União Municipal. Era o contrário, acabava a reunião, a gente tinha que pedir dinheiro para eles para pagar a passagem de volta, para ir para o centro, fazer uma vaquinha, pedir para todo mundo. Você entrava na estação de trem só com dinheiro contado para pagar a passagem de volta, entrava no trem. Aí vinha aqui assim, às 11h30 da noite, mais tarde do que agora, todo mundo com fome, assim. Aí passava aqueles meninos vendendo um tal de soufflé, vocês lembram disso? Que é aquele chocolate vermelhão, grandão, assim, que eu acho que eles fazem aquilo igual a bandeira do PT, eles fazem aquilo ali parecendo para aumentar a tentação e você morrendo de vontade de comprar aquele soufflé e não tinha o dinheiro, porque o único dinheiro que a gente tinha já tinha usado para pagar a passagem de volta e voltar para São Paulo. Estou falando isso porque essa caravana Horizonte Paulista está circulando todo o nosso estado de São Paulo. Nós já andamos em várias regiões, andamos na divisa de São Paulo com Minas Gerais, andamos na região de Ribeirão Preto, andamos na região de Campinas, no Vale do Ribeira, no litoral, em várias regiões do nosso estado de São Paulo. E nós estamos começando no dia de hoje mais uma etapa dessa caravana, exatamente numa certa região da nossa região metropolitana da capital, essa grande macro região de Osasco. Há umas 3 semanas atrás, nós fomos fazer um trajeto parecido, só que na região do Alto Tietê e na região de Guarulhos. E eu fiz questão de pegar o metrô e o trem, pegar a CPTM até chegar em Mogi das Cruzes, para a gente relembrar, né, no dia a dia o que sofre, o que passa o nosso trabalhador. E sabe qual a sensação que eu tenho, Zezinho? Tanto quando eu fiz essa viagem até Mogi das Cruzes, ou quando a gente faz a viagem para cá, retoma o trem, passa por Osasco, Carapicuíba, Barueri, Jandira, podemos ir até Itapevi, a sensação às vezes que a gente tem é que o governo do estado que dirige o nosso estado há 20 anos insiste em tratar os cidadãos paulistas como se eles fossem de primeira e segunda divisão, como se eles fossem da Série A e da Série B. Eu, como corintiano, tenho até medo de falar Série B de novo. Tenho até medo de falar Série B de novo, porque vai que a gente cai para a Série B de novo, tá certo? A impressão que dá é que é um governo que trata quem mora no centro da capital, quem mora na Avenida Paulista de uma forma, e quem mora na periferia da capital de São Paulo, ou quem mora no conjunto das cidades da região metropolitana de outra forma. É só a gente ver como que é a estrutura da estação de metrô que fica na Avenida Paulista, na Consolação, na Vila Madalena, e o que esse governo do PSDB, mesmo depois de 20 anos, continua oferecendo como estação do trem da CPTM para quem mora em Itapevi, para quem mora em Jandira, para quem mora em Osasco, para quem mora em Carapicuíba. É só a gente ver a reação que é feita, as ações que são feitas quando tem algum problema no centro da capital de São Paulo, e o que é feito, o que é oferecido quando tem algum problema no trem, no conjunto das nossas cidades da região metropolitana. É só a gente ver o sofrimento que passa uma pessoa que tem que pegar uma linha de ônibus, e às vezes essa linha de ônibus, depois da linha de ônibus pegar o trem da CPTM, depois pegar a integração do metrô, né, o que custa, o tempo que demora, como disse o Emílio, e eles, depois de 20 anos, foram incapazes de fazer, Zaratini, aquilo que a nossa ex-prefeita Marta Suplicy conseguiu fazer em 4 anos, que é fazer um bilhete único de integração de todas as linhas de ônibus na cidade de São Paulo. O governo do estado é o mesmo chefe que manda no metrô, que manda no trem e que manda na MTU. Ou seja,
O mesmo chefe teria condições nesse período todo de já ter feito a integração e transformar num bilhete único que pudesse garantir toda essa integração e depois avançar ainda mais com as linhas municipais. Eu estou convencido, assim como na capital teve que o PT governar, como a companheira Marta Suplicy, para criar o bilhete único de todos os tipos de ônibus que rodam na capital, o PT vai ter que governar o estado de São Paulo para a gente criar o bilhete único de integração em todo o transporte público da região metropolitana, que junte São Paulo, Osasco, Barueri, Carapicuíba, Jandira, Itapevi, para o trabalhador poder circular na cidade de forma cada vez mais rápida, com mais conforto, né, pagando menos, e com isso as pessoas poderem avançar cada vez mais. Quero dizer que no período que eu era do Ministério das Relações Institucionais, nós ajudamos muito Jandira, como disse aqui o Paulinho Bururu, como disse o Zezinho, como disse o G, como disse o Julinho, sobretudo porque nós aprendemos uma coisa com o presidente Lula, e que eu tenho certeza absoluta que quando a gente vê a característica das políticas do atual governo do Estado, a gente vê que falta essa mesma sensibilidade para o governo do Estado e para o governador o tempo todo que ele governou esse Estado. O presidente Lula sempre dizia para cada um de nós, se é uma coisa para as pessoas que mais precisam, se é uma coisa para as pessoas mais pobres, se é uma coisa que é para as pessoas que menos tiveram oportunidades ao longo da sua vida, se você vai construir uma unidade de saúde, uma UPA, uma escola, se você vai oferecer um transporte público para as pessoas que mais precisam, aí que esse transporte tem que ser mais bonito, mais confortável, com mais estrutura, com mais qualidade. Com mais qualidade. Quando a gente olhava as dificuldades que tinham cidades como Jandira, para pegar recurso para pavimentação, para pegar recurso para habitação, para pegar recurso para investimentos em saneamento, em drenagem para evitar enchentes, para pegar recursos para investimento nas escolas, nas unidades de saúde, foi exatamente para isso que nós lá no Ministério das Relações Institucionais construímos aquelas políticas do presidente Lula que fizeram com que Jandira pudesse ter tantas oportunidades com o governo federal. Agora eu sei que nada pode ser mais simbólico, talvez mais forte para a realidade da população de Jandira, como a coragem que nós tivemos para construir o programa Mais Médicos para o Brasil. Quando nós fomos construir o Mais Médicos, vários colegas meus chegaram para mim e falaram o seguinte: Padilha, você vai comprar mesmo essa briga, Padilha? Você vai ter coragem de enfrentar seus próprios colegas médicos? Você vai ter coragem de debater na Faculdade de Medicina da USP, onde você dá aula, onde você ensina as pessoas a enfrentar a resistência que poderá existir na Faculdade de Medicina da USP, na Unicamp, no Conselho de Medicina? E eu disse o seguinte: eu sou ministro da Saúde do meu país. Se tem uma coisa que me move na condição de ministro da Saúde do meu país, são exatamente os milhões de brasileiros, as milhões de mães que chegam no posto de saúde com a esperança de ser atendido por um médico, de ser atendida por uma médica, bate na porta do posto de saúde na segunda e recebe a resposta de que o médico não está na segunda, bate na porta na terça, recebe a resposta que não está na terça, bate na porta na quarta, recebe a resposta que não está na quarta, bate na porta na quinta, leva a criança de volta para casa, bate na porta na sexta e a mãe entra no desespero, resolve procurar um pronto-socorro, né, sair da sua cidade para tentar o atendimento no sábado e no domingo. Eu estava nessa caravana na cidade de Cananéia, que vários de vocês conhecem. Estava no centro da cidade, conversando com o prefeito, que é do PVG. Conversando com vários vereadores, que são dos mais variados partidos. Não tinha um vereador do PT nesse momento ali, na frente da praça, na frente da igreja matriz, lá em Cananéia. Nós estávamos conversando lá. Aí, pastor, veio um vereador que atravessou a rua, chegou para mim falando o seguinte: o senhor que é o ministro do Mais Médicos? Eu
perguntando assim para mim, eu fui dizer, a gente faz tanta coisa na saúde, mas virou o ministro do Mais Médicos, né, Ana? Você que é o ministro do Mais Médicos? Aí ele falou assim, veio contar a história. Ele falou o seguinte, há 15 anos eu trabalho como motorista de ambulância aqui em Cananéia. Há 15 anos. Há 15 anos, todo mês, eu tinha que pegar a ambulância e andar com a ambulância em 70 quilômetros de terra, num distrito rural de Cananéia, para pegar uma gestante, para pegar uma criança, uma gestante que só precisava fazer a consulta de pré-natal, pegar uma criança que só precisava atualizar o seu calendário de vacina, pegar um idoso que precisava só fazer uma avaliação se o medicamento para hipertensão e para diabetes dele estava correto ou não, pegar um trabalhador que tinha chegado com a queixa depois do trabalho, de um esforço físico no trabalho, estava com dor nas costas, precisava só de uma avaliação sobre esse trabalho ou não, e ele tinha que pegar a ambulância para pegar casos simples, trazer para o centro de Cananéia para ser atendido no centro de Cananéia, e com isso a ambulância ficava sendo utilizada para casos simples, podendo faltar para uma pessoa que tinha um problema mais grave. Ele falou que há 15 anos trabalhava como motorista de ambulância, todo mês ele tinha situações como essa. Aí ele chegou para mim e falou o seguinte, mas agora mudou, Padilha. Desde dezembro do ano passado, uma coisa mudou aqui em Cananéia. Não é a ambulância que vai lá até o distrito trazer a gestante. É o médico cubano do Mais Médicos que vive, mora no distrito rural a 70 quilômetros do centro de Cananéia, cuidando das pessoas de segunda a segunda, a qualquer momento que elas precisem. Foi para histórias como essa, histórias do posto de saúde aqui do Gabriela que foram registradas aqui, foi para o atendimento de cada um de vocês que eu digo que valeu a pena sim vencer, enfrentar a resistência, comprar todas as brigas, se em nome dessa briga estava a atender melhor o nosso povo brasileiro que tanto precisa. Por isso que eu estaria disposto a enfrentar qualquer resistência e carrego nesse enfrentamento do Mais Médicos um grande ensinamento para mim, que para você ser gestor público, se você quiser fazer mudanças, sobretudo para as pessoas que mais precisam, você tem que ter coragem para enfrentar as resistências que vão aparecer. Aprendi isso no Ministério da Saúde, já tinha aprendido isso ao longo de toda a minha vida, e certamente vou carregar esse aprendizado para qualquer espaço na gestão pública que eu possa estar, ou qualquer atividade que eu possa fazer no nosso futuro. Dizer que quando a gente ganha um prêmio como esse, né, uma honraria como essa, um título como esse, nós sentimos com mais compromisso ainda com a cidade. Lógico que eu me sinto muito feliz de tudo que eu vi aqui, me sinto bastante honrado de tudo que eu vi, do que eu já dei Jandira, mas pode ter certeza, viu, G, presidente Mi, vereador Zezinho, vereador Julinho, todos os vereadores e vereadoras aqui, que eu saio daqui com mais compromisso ainda. Esteja onde eu estiver, esteja onde Deus me reservar o local para estar, vocês podem bater na porta lá onde eu estiver e dizer, eu quero falar com esse cidadão jandirense, para a saúde, para a segurança, para a educação, para o transporte, para a habitação e, sobretudo, né, para carregar essa cidade no meu coração por todos os anos da minha vida. Quero agradecer muito a cada um de vocês, agradecer, presidente Mi, por toda a recepção aqui na Câmara e um agradecimento muito especial a todos os funcionários aqui da Câmara Municipal de Jandira por essa recepção, e vocês contem agora com mais um filho, mais um irmão de vocês aqui da cidade de Jandira. Um grande abraço a todos vocês. Pessoal, só para encerrar, só por favor, depois vai ser servido um coquetel, não vão embora não, ainda tem um coquetel, sei que o tempo já se esvaiu. Padilha, eu queria dizer para você e para o Emídio, viu, Emídio? Emídio, você que é o presidente aqui do Partido Trabalhador do Estado de São Paulo, eu queria dizer para você, Padilha, sabe por que o Partido Trabalhador escolheu o Padilha?
porque ele é uma da reserva ética e moral do Partido dos Trabalhadores. Foi por isso que te escolheram. Eu queria, ainda em tempo, estar falando para você, Padilha. Estava falando de questão de mais médico. Parabéns aos cubanos que aqui estão. Eu queria lhe dizer que na região está faltando a especialidade aqui, especialista. Neurocirurgião nós não temos na região. Está difícil. Então eu queria de verdade desejar a você muito boa sorte para você nessa jornada. Aqui é uma Câmara superpartidária, eu sou do Partido dos Democratas, aqui tem do PR, tem do PP, tem do PT, tem do PSDB. Então, de verdade, nós não estamos vendo a sigla do partido, estamos vendo a pessoa. E a sua pessoa, de verdade, agrada o Estado de São Paulo pelo trabalho que você fez à frente do Ministério da Saúde. Muito boa sorte. Obrigado, hein, eu anotei aqui ainda, eu queria falar para os pessoal, acomodação, pedir desculpa pela acomodação, mas até o final do ano, com certeza, vão acomodar mais 60 pessoas sentadas aqui. O projeto já chegou hoje, eu queria pedir desculpa, perdão, por não acomodar, mas de verdade, queria te dar os parabéns. Prefeito, a luta também não é fácil, a gente sabe disso, a estrada é longa, mas você pode ter certeza de uma coisa, a divergência que nós temos aqui é para o bem-estar da cidade de Jandira, não para o pior. E de verdade, Padilha, mais uma vez, a sua estrada é longa. A sua estrada é longa. E, de verdade, quem está falando aqui é do Democratas, mas eu desejo muito boa sorte. Questão de segurança, eu estava vendo uma reportagem na Folha do Estado de São Paulo, onde estava se discutindo o governador Geraldo Alckmin e o governador do Estado do Rio de Janeiro, da água do Vale do Ribeira, discutindo de quem que era a água. Nesse momento não tem que discutir de quem é a água, nós temos que preservar a água que já existe, que nem isso, esse trabalho não foi feito, né? E com certeza, se você chegar, dá uma olhadinha para a questão da água, que vai ser o mal da humanidade daqui a um tempo. Então, de verdade, eu queria agradecer a população de Jandira, prefeito, a todos os vereadores, e dizer que está de parabéns aos funcionários que, sem sombra de dúvida, ajudaram para que esse momento. Queria de verdade agradecer e desejar boa sorte a você e a sua caravana aí, que vai percorrer todo o estado de São Paulo. Muito obrigado e até a próxima oportunidade, se Deus assim o permitir.